Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 22 de setembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que o dever do Estado de garantir creche para escolas crianças de até 5 anos tem aplicação direta e imediata. Pela decisão dos ministros, a efetivação desse direito constitucional independe de regulamentação pelo Congresso. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. A ação contra a aplicação do IGPM nos aluguéis é rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes. Justiça Eleitoral começa o procedimento de lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de outubro. E ainda, TSE proíbe que campanha eleitoral de Jair Bolsonaro use imagens dele como chefe de Estado durante viagem a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é dever do Estado garantir acesso à creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. A discussão veio parar no Supremo Tribunal Federal porque o município de Criciúma questiona uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que a Secretaria Municipal de Educação fosse obrigada a manter a matrícula de uma criança em uma creche. A Prefeitura alega que o Poder Judiciário não poderia interferir em atribuições do Poder Executivo. O recurso, então, foi levado a plenário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada passa a valer para todos os processos que discutem o tema no Poder Judiciário. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, negou o recurso. Ele destacou que a educação infantil é uma prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de 0 a 5 anos de idade a primeira etapa da educação básica. Para Fux, negar o acesso a esse atendimento em creches ou pré-escolas configura como omissão estatal. A educação básica representa prerrogativa constitucional deferida a todos na forma do artigo 205, notadamente às crianças, consoante os artigos 208, 4 e 227 caput, cujo adimplemento impõe a satisfação de um dever de prestação positiva pelo poder público, consistente na garantia de acesso ao pleno sistema educacional, inclusive ao atendimento em creche e pré-escola. Os entes municipais, nesse contexto, são primariamente, conforme se viu, responsáveis por proporcionar a concretização da educação infantil, mediante a adoção das políticas públicas prometidas e eficientes, que devem alcançar especialmente a população mais vulnerável. No segundo dia de julgamento, mais 5 ministros reconheceram a obrigação do poder público de assegurar o atendimento em creche e pré-escola. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, também entende que o direito à educação é autoaplicável, mas demonstrou preocupação em relação à prestação do serviço, especialmente em pequenos municípios, já que muitos deles não têm arrecadação suficiente para arcar com os custos. No terceiro dia de julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou no voto que a deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas para enfrentar os problemas do país. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Carmen Lúcia também seguiram o entendimento do relator. A garantia deste direito não é exercício apenas, como já foi aqui reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux, que diz respeito à criança na sua dignidade, na sua condição de alguém que tem o direito básico a que se liberte de uma condição de não contato, de não conhecimento, mas que isso interfere em outros direitos fundamentais da mulher, como já foi reiterado desde o voto do ministro Luiz Fux, de toda a sociedade, do grupo que se beneficia cada vez mais de relações saudáveis do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social para a garantia destes direitos. Quando se formam bolhas nas quais ecoam constantemente as mesmas ideias, de resto comuns em nossos dias, sobretudo nas mídias sociais, o entendimento mútuo se torna cada vez mais difícil, contribuindo para o aumento da fragmentação social, da polarização e do extremismo,
males que, na maior parte das vezes, encontram-se atrelados a crenças sem qualquer lastro na verdade. À luz do ideal republicano, e eu vou me limitar apenas a estas brevíssimas observações, a postura que a Constituição exige do cidadão é de cobrança, de luta pelo aprimoramento do ensino oficial, incluindo as creches e a pré-escola, e não de privar os filhos do necessário e salutar convívio com seus semelhantes, onde serão expostos à diversidade. Assim, o plenário reconheceu a obrigação do poder público de prestar o serviço e ficou definida a seguinte tese de repercussão geral, proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. E 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou a ação em que o Partido Social Democrático pedia que os contratos de aluguel fossem reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em vez do Índice Geral de Preços, o IGPM. O PSD alegava que, por ser maior que o IPCA, que mede a inflação, a utilização do IGPM nos aluguéis estaria onerando excessivamente o contratante em favor dos locadores. Segundo Alexandre de Moraes, a jurisprudência da Corte não admite ação de descumprimento de preceito fundamental quando há outro meio processual eficaz de sanar o alegado prejuízo. De acordo com o ministro, a argumentação de que os tribunais de justiça têm decidido em favor da manutenção do IGPM não se sustenta, porque ainda cabe recurso das decisões. Outro aspecto destacado é que os TJ se basearam em interpretação de normas do Código Civil e da Lei do Inquilinato, e o STF veda o ajuizamento de ADPF quando se tratar de violação indireta da Constituição. O Supremo deve começar a julgar amanhã, no plenário virtual, 3 ações que discutem o diferencial de alíquota de ICMS. Os ministros terão até o próximo dia 30 para decidir se o DIFAL pode ser cobrado neste ano ou só a partir de 2023. A Associação Brasileira de Indústria de Máquinas quer a suspensão dos efeitos da lei complementar deste ano, que trouxe as novas regras sobre o DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS. Para a ABIMAQ, os valores só devem ser recolhidos a partir de 1º de janeiro de 2023. Já o governo de Alagoas pede o recolhimento a partir deste ano, desde que respeitadas algumas condições. Para o governo cearense, a cobrança do DIFAL deve ocorrer a partir da publicação da lei complementar, 4 de janeiro deste ano. O governo justifica que o DIFAL tenta equilibrar a arrecadação do ICMS. Para isso, adotou um período de transição após uma emenda constitucional em 2015. Antes, só o estado de origem do produto ou serviço arrecadava. Depois, a distribuição começou a ser feita de forma gradual aos estados de destino, até que em 2019, esses estados passaram a recolher 100%. No ano passado, o Supremo considerou inconstitucionais trechos do convênio de 2015 que tratam do DIFAL e determinou que o tema fosse regulamentado por lei complementar. As 3 ações sobre o assunto começam a ser julgadas nesta sexta-feira. A previsão é que o julgamento no plenário virtual seja concluído no dia 30 deste mês. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, vai apurar o descumprimento de penalidade aplicada ao juiz Rodrigo José Meano Brito, titular da 5ª Vara Cível da comarca de Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo informações veiculadas pela imprensa, o juiz investigado em um processo administrativo há 2 anos, por supostamente faltar mais de 100 vezes, sem justificativa, continua exercendo as atividades na 5ª Vara Cível de Niterói. O magistrado deveria ter sido transferido para a 1ª Vara de Família de Duque de Caxias, como medida pedagógica. A remoção compulsória foi determinada no dia 8 de agosto pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
A Corregedoria Nacional teve acesso à mensagem divulgada em grupos de WhatsApp escrita por um desembargador do TJ do Rio, que questiona a medida e a imediata e efetiva execução da penalidade instaurada contra o magistrado. O Conselho Nacional de Justiça determina, por meio de resolução, que os tribunais comuniquem à Corregedoria Nacional de Justiça os resultados dos julgamentos dos processos administrativos disciplinares. Até o momento, não consta no sistema da Corregedoria se a penalidade de fato foi aplicada ao juiz. O tribunal tem 24 horas para enviar informações ao CNJ. TSE proíbe Jair Bolsonaro de usar discurso feito em viagem a Londres na campanha eleitoral. Os detalhes no próximo bloco. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. Na sessão desta quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou que imagens do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado em viagem para o funeral da Rainha Elizabeth não podem ser usadas na campanha dele à reeleição. Para os ministros, o uso de fala feita no evento fere a isonomia entre os candidatos. Os elementos presentes nos autos são suficientes para concluir, em análise perfunctória, que o acesso à embaixada por força de cargo chefe de Estado foi utilizado em proveito da campanha. A repercussão do vídeo na internet, com mais de 49 mil visualizações, demonstra que o alcance do ato não se restringiu a um pequeno grupo presente ao local. A conduta ao propiciar contato direto com eleitores e favorecer a produção de material de campanha é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação de chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato. A Justiça Eleitoral começou o procedimento de lacração de urnas eletrônicas que serão utilizadas nos estados e no Distrito Federal nas eleições do dia 2 de outubro. Em Brasília, a preparação ocorre no Centro de Operações da Justiça Eleitoral. O processo consiste na inserção das mídias com os dados dos eleitores e dos candidatos nas máquinas. A cada dia serão lacradas cerca de 1.000 urnas. O procedimento é supervisionado por servidores dos cartórios eleitorais, que são responsáveis pela análise dos equipamentos e entrega dos lacres de autenticidade aos auxiliares de apoio às eleições. A lacração das urnas é um momento especial da Justiça Eleitoral, porque é a reta final da preparação das eleições, quer dizer, a preparação das urnas para os eleitores votarem. Tudo é conferido, fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, ou seja, pelos juízes, pelos representantes de partidos políticos. 2 dias antes das eleições, 6.748 urnas sairão daqui para serem distribuídas às sessões eleitorais do Distrito Federal. Aproximadamente 32 mil mesários devem trabalhar para garantir o pleno exercício do pleito. O processo de lacração das urnas também teve início em outros estados. Na Bahia, a preparação dos equipamentos ocorre no Centro de Apoio Técnico do TRE, em Salvador. No Paraná, as cerimônias acontecem nos fóruns eleitorais do estado. Em Santa Catarina, a preparação é feita na seção de administração de urnas, que fica no município de Palhoça. Já em Mato Grosso do Sul, o processo tem sido realizado em Campo Grande e no interior do estado. Em Goiás, a ação acontece de forma descentralizada em todo o estado. Vale lembrar que o procedimento é público e pode ser acompanhado por qualquer cidadão. A Justiça Federal em Goiás decidiu pela isenção de imposto de renda sobre valores de plano de previdência complementar resgatados por herdeiros de uma idosa que tinha câncer. A Justiça Federal em Anápolis, Goiás, determinou que devem ficar isentos do imposto de renda os valores do plano de previdência complementar resgatados pelos herdeiros de uma idosa que tinha câncer no estômago e faleceu por problemas no coração.
A União alegou que a isenção seria indevida pela falta de perícia oficial e também pelas diferenças existentes entre os diversos planos de previdência complementar. Mas, ao analisar o caso, o juiz federal Francisco Vale Brum destacou que o artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88, considera isento de imposto de renda o recebimento de proventos de aposentadoria ou reforma por portador de neoplasia maligna. O magistrado ressaltou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso, o juiz entendeu que os herdeiros fizeram a devida comprovação da condição de saúde da idosa, impondo a isenção sobre a operação de resgate. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia fez mais de 1.500 audiências de conciliação nos 3 primeiros dias da Semana Nacional de Execução Trabalhista. O mutirão é feito simultaneamente nos TRTs de todo o país para acelerar o cumprimento de acordos entre empregadores e empregados. Com o slogan "Na cara do gol", vire o jogo e finalize o seu processo, o mutirão acontece de forma híbrida no regional. As audiências são presenciais ou por videochamadas. A desembargadora conciliadora do TRT5, Ana Paula Diniz, detalha. Todo o regional está mobilizado nesse sentido. Aqui no primeiro grau, os polos de execução, aqui na capital e também no interior. O Sejusc, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, direcionaram as ações, de conciliação, os processos para mediação, aqueles que estão nessa fase de execução. Especificamente no segundo grau, quando o Sejusc 2 está despontando assim, para concentrar seus esforços em relação aos processos em tramitação dos gabinetes e de recursos de revista. Então, nós temos essa característica para nós muito importante. Para esta semana, foram agendadas 1.554 audiências, sendo 648 no interior e 906 aqui na capital. Também foram marcados 2 leilões, com 101 lotes de bens penhorados no interior e 57 em Salvador e na região metropolitana. A juíza Carla Cunha, responsável pela Coordenadoria de Execução do Regional, fala sobre o trabalho da unidade neste multirão. A gente vai ter uma série de ações que buscam a efetividade das execuções trabalhistas, que vão desde mutirão de pesquisa patrimonial, que se destinam a apurar bens para o pagamento dessas execuções. A gente vai ter audiências especiais também na Coordenadoria de Execução, envolvendo inicialmente a empresa Petrobras. Temos também ações no interior do estado, com os polos regionais de execução, cursos aos servidores para eles que se tornarem mais capacitados para dar andamento às execuções e, enfim, a gente chegar ao resultado melhor do processo, que é o pagamento. Esta advogada compareceu representando uma empresa de produtos esportivos e explica o acordo envolvendo a rescisão de um funcionário. Então, o acordo é vantajoso para ambas as partes, porque se ambas estão passando por dificuldade financeira, a gente consegue chegar a um acordo e assim finalizar o contrato de trabalho, que é o nosso maior objetivo, não prejudicar as partes. No próximo bloco, o Judiciário de Mato Grosso discute técnicas que incentivam a cultura da pacificação social. Voltamos já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. O Judiciário de Mato Grosso está promovendo entre hoje e amanhã um seminário de práticas restaurativas. O evento discute as técnicas que incentivam a cultura da pacificação social. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está realizando na sede do seu auditório o Seminário Estadual Promoção e Cultura da Paz, Práticas Restaurativas em Mato Grosso.
O objetivo do encontro, que segue até esta sexta-feira, é fomentar ainda mais o uso das práticas restaurativas que promovem o protagonismo das partes na solução dos conflitos. Hoje, a modernidade e as práticas demonstram que é necessário que a gente possa congregar antes de buscar uma solução judicial. E a Defensoria Pública atua com isso, junto às famílias, na área civil, na área criminal, as famílias dos segregados, as famílias dos que saem do sistema penitenciário, buscando essa melhoria, essa união e essa harmonia na sociedade. Entre os palestrantes, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ, Egberto de Almeida Penido. É um movimento que veio para ficar, né? Assim, ele convida muito uma ressignificação profissional, né? Uma ressignificação da forma de fazer uma gestão de implementação do valor justiça baseada em técnicas dialógicas, né, em técnicas de gestão democrática, e apresentando resultados muito exitosos, né, em termos de queda de índice de reincidência, em termos de ambiência, de convivência, em termos de você transformar a potência de um conflito em ações realmente criativas na convivência. Há 17 anos, o judiciário brasileiro dava um importante passo rumo à promoção da cultura da paz. De lá para cá, muito se avançou, com audiências de conciliação e mediação, ciclos de paz, a justiça multiportas, ou seja, uma nova forma de fazer justiça. Se a justiça está preparada para essa autocomposição numa cultura da paz, onde há um ganha-ganha, não um ganha e perde, esse é o espírito da justiça restaurativa, que já vem aí há uma década sendo trazido pelo sistema de justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, e o que importa é que se traga a paz. Nesse momento histórico, nacional, uma reunião como essa, uma promoção como essa, verificar a atuação da justiça restaurativa em vários segmentos da sociedade, é ideal, é muito mais que oportuno. Eu estou feliz de poder participar desse encontro. A justiça restaurativa, a justiça de paz, é um novo caminho que a justiça está trilhando, e a nossa grande satisfação é esse auditório cheio, o que demonstra que o caminho é esse, que nós estamos no caminho certo. Foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça o livro Lei de Improbidade Administrativa, principais alterações da Lei 14.230 de 2021 e o impacto na jurisprudência do STJ. O objetivo principal do livro é apresentar as mudanças trazidas pela lei, comparando com a regulamentação anterior e dando destaque aos impactos dela na jurisprudência da Corte. A escolha pela ênfase na análise dos precedentes do STJ se deve ao fato de ter sido o tribunal a quem a Constituição Federal atribuiu a uniformização da interpretação da lei federal no país. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e um dos autores do livro, ministro Og Fernandes, participou da abertura do evento. A nossa missão, desde o primeiro momento em que tratamos desse assunto, né, Silvana, era a ideia de ser útil. Ser útil. A vida do servidor público, e somos em essência isso, passa pela noção de prestar algum tipo de serviço à sociedade, seja estrito senso, seja a comunidade em que nós vivemos, mais aqui em torno desse belíssimo prédio, seja a sociedade jurídica, seja a população. Essa é a ideia básica desse trabalho. O também ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, é o autor do prefácio da obra. Vou carrear essa deferência a todos os membros da Comissão de Juristas que participaram desse trabalho, que tenho certeza contribuirá muito e qualificará ainda mais a atuação de controle da administração pública brasileira, levando-a sempre ao encontro dos anseios da sociedade. Demais ministros do Superior Tribunal de Justiça e o ministro do STF, Nunes Marques, compareceram ao lançamento. O livro vem para auxiliar não só os estudantes, mas a comunidade jurídica como um todo. O foco do nosso livro
as necessárias mudanças da jurisprudência do STJ. Eu acho que esse que é o grande ponto. A gente tinha mais ou menos umas 30 teses que a gente analisou uma por uma e falou qual vai precisar ser alterada, qual não vai precisar ser alterada. Eu acho que essa vai ser a grande contribuição desse livro. O livro ele se divide em alterações processuais, que a nova lei de improbidade administrativa fez. Depois ele enfoca as alterações materiais. E aí a gente fez um recorte metodológico de dar ênfase aos impactos na jurisprudência do STJ. Além do comparativo, nós fizemos tabelas de fácil acesso, de comparação entre a antiga e a nova lei e, inclusive, com resumos de vá direto ao ponto, e que com palavras ou apenas uma frase você vai entender exatamente o que está escrito ali naquele artigo de lei. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você.